Hoje eu quero falar para vocês sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Algo que é muito importante para a nova vida que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Eu vou apresentar alguns vídeos a respeito do assunto, sobre cada ponto que compõe. E hoje quero mencionar um pouquinho sobre a história da ceia do Senhor. Jesus teve muitos encontros e momentos de refeições, aquelas refeições de rotina com os seus discípulos. Mas agora o Senhor Jesus faz questão de uma ceia especial e pede aos discípulos que busquem um lugar especial para esse evento. E a pergunta é: o que é de tão especial nesse evento? Primeiramente, sabemos que a ocasião era a data em que Deus disse que o seu povo deveria manter a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. O que era a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento? Na verdade, é a substituição de uma velha vida pelo novo estilo de vida, onde o velho padrão de vida, o mundo escravizador, é substituído pelo pão da vida. Quando o povo de Israel foi liberto por Deus da escravidão no Egito, ele disse ao seu povo, em Êxodo capítulo 12, 7 dias comereis pães asmos. Versículo 39 explica mais. Diz assim: e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado. Porquanto foram lançados do Egito, lançados fora do Egito, foram lançados fora do Egito e não se puderam deter em preparar a comida. Nós sabemos que o fermento é um agente de levedura que faz com que a massa de pão cresça. E nós sabemos também que o processo de fermentação do pão leva tempo, mas os israelitas não tiveram tempo para isso quando deixaram o Egito. Por isso eles cozeram e comeram pães sem fermento. E aquilo que começou por causa de uma necessidade e continuou ao longo de uma semana, de forma apropriada, Deus chamou esse tempo de a festa dos pães asmos, ou dias dos pães asmos. No livro de Levítico 23, nós lemos que no dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra a Deus, o Senhor. Durante 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No Novo Testamento, no capítulo 12 de Atos, no versículo 3, também encontramos: quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento.
os pães asmos. Quando Jesus veio à Terra como ser humano, ele observou esses 7 dias de festa. Às vezes também é a festa que é chamada pelos judeus de a festa da Páscoa, por causa da proximidade da Páscoa, junto com a festa dos pães asmos. Jesus observou, desde quando ele era criança, junto com seus pais, ele continuou também depois de jovem e adulto, sempre participando da festa dos pães asmos. No capítulo 2 de Lucas, nós encontramos, versículo 41 e 42, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume, está escrito ali. E em Mateus capítulo 26, versículos 17 e 18, está escrito: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus respondeu: vão até a cidade e procurem um homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. A igreja primitiva, seguindo o exemplo das práticas de Jesus, também observava a festa dos pães asmos. Deus deu suas primeiras instruções referentes a essa festa quando os israelitas se preparavam para deixar o Egito. E está escrito lá em Êxodo capítulo 12, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia. Tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Portanto, essa festa era uma festa que durava 7 dias, sendo que o primeiro e o 7º dia eram sábados ou dias santos anuais. Anualmente, conforme os israelitas observavam essa festa, eram lembrados que Deus libertou seus antepassados da escravidão do Egito. E Deus instruiu seus filhos dizendo: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito. A saída do povo de Israel do Egito continua até hoje a razão fundamental para que se observe essa festa dos pães asmos. Assim como Deus libertou a antiga Israel, Ele também nos
livrou dos nossos pecados em nossas dificuldades. Agora, observe os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o fermento. O fermento que expande. Veja o significado dessa festa. Durante o seu ministério, Jesus realizou 2 milagres nos quais alimentou milhares de pessoas. Os seus discípulos, que estavam contornando o mar da Galileia, se esqueceram de trazer pão. E então, Jesus disse-lhes, Mateus capítulo 16, verso 6, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensaram que Jesus se referia à falta de pão, mas ele estava aproveitando a ocasião para ensiná-los, chamando a atenção para o simbolismo do fermento. Mateus capítulo 16, 5 a 12. Diz assim, Jesus perguntou-lhes, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não falou que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina falsa, enganosa dos fariseus. Alguns dos membros da elite religiosa do tempo de Cristo ensinavam práticas e tradições criadas pelos homens que eram realmente contrárias à lei de Deus e, portanto, eram pecaminosas. E Jesus lhes disse, assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vocês são hipócritas. Mateus capítulo 15. Os dias dos pães asmos nos fazem lembrar, com a ajuda de Deus, devemos remover e evitar todos os tipos de pecados simbolizados pelo fermento. E devemos viver de acordo com os mandamentos de Deus em todos os aspectos da nossa nova vida. Nós precisamos entender que no batismo, Jesus quebrou as tradições, as crendices e os ensinamentos falsos dos fariseus e dos saduceus. Mas Jesus não aboliu as leis que Deus determinou ao seu povo. Jesus já falou em Mateus capítulo 5, 17 a 18, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Sim, Jesus veio para praticar. Jesus veio para cumprir todas as leis permanentes de Deus. Porque nenhum ser humano
consegue guardar as leis divinas para ter paz com Deus. Está escrito nas Escrituras, em Romanos capítulo 3, 22 e 23, Deus aceita as pessoas por meio da fé. A fé que eles têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhum que seja diferente entre todas as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E assim, Jesus cumpriu tudo perfeitamente, toda a lei, todos os ensinamentos dos profetas, para ser o intermediador entre Deus e os homens e para promover a libertação e a justificação, dando essa justificação no sacrifício do seu sangue pelos pecados dos homens. Portanto, meus amados, a história da ceia do Senhor, ela vem lá do tempo do Egito, quando o povo experimentou a libertação do Senhor, e aí naquele tempo de escravidão, eles saíram pela mão de Deus. E aí eles começaram a viver um novo estilo de vida. Portanto, a Santa Ceia é a festa da libertação, que é celebrada em memória do nascimento do novo estilo de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a ceia do Senhor deve ser observada. E ela tem um significado muito importante para cada um daqueles que estão em novidade de vida, aqueles que têm um novo estilo de vida. Assim começou a prática da ceia do Senhor, a festa dos pães asmos, sem fermento. E assim também a nossa vida na presença de Deus deve ser uma vida sem fermento, portanto, sem pecado, uma vida santa na presença do nosso Deus para glorificar o nome do nosso Senhor.